Olá, meu nome é Carmen Rodrigues e o assunto do nosso vídeo hoje é autonomia afetiva depois dos 50 anos. O que vem a ser autonomia afetiva? Autonomia afetiva é você ser capaz de gerenciar suas próprias emoções. É quando você se responsabiliza por todas as suas emoções. Se você está feliz, se você está triste, se você está bem, se você não está bem. É quando você não exige que o outro corresponda às suas emoções. Não há uma cobrança do certo e do errado. Quando você percebe que o seu sentimento em relação ao outro é seu e que não deve mensurar sentimento ou qualquer outro tipo de retribuição. Autonomia afetiva é o inverso de ser dependente afetivo ou ser uma refém afetiva. Você, eu lhe pergunto, é uma refém afetiva? Você aceita estar com alguém renunciando aos seus próprios valores só para não estar sozinha, só para ter alguém? Você aceita como natural sofrer para ser amada? Ter que se sentir responsável por fazer o outro feliz, mesmo às custas do seu sofrimento físico ou emocional? Se para alguma dessas perguntas, a sua resposta foi sim, aí sim você é uma dependente afetiva ou uma refém emocional. E infelizmente é muito comum nós normalizarmos a dor da dependência afetiva. O que é isso? É tornar normal aquilo que não deveria ser. Por exemplo, você ter que estar sempre depilada, magra, vestida de acordo com o que o outro gosta ou deseja. Eu não estou falando de você se sentir magra, depilada e bonita por você, porque você gosta. Estou falando quando fazemos isso para agradar o outro. Às vezes você nem se pergunta o que você gosta, mas sim, você sabe exatamente do que o seu companheiro gosta ou a companheira gosta e você vai fazer porque ele quer. E muitas vezes trazendo dor e sofrimento para você. As mulheres ainda hoje, tá? Não estou falando das mulheres só da minha geração, as mulheres com mais de 50, até as mais novas. Mas nós estamos falando de autonomia afetiva para as mulheres com mais de 50. São as mulheres da minha geração. A maioria das mulheres foram criadas para serem independentes do homem. Não tanto financeiramente, porque na minha geração, muitas de nós já tínhamos uma profissão, já éramos independentes. Eu sustentei minha casa a maior parte da vida. Mas emocionalmente dependentes, para serem queridas, no sentido de querer. Serem queridas pelos homens, serem desejadas pelos homens. Aí não era o que a gente quer. A gente quer ser querida, a gente quer ser desejada. E não dependia tanto do que a gente queria para nós mesmos. Os homens são muito mais autônomos afetivamente do que as mulheres, pela própria criação. Eles foram criados para serem donos da situação, para cortejar, para ganhar a mulherada, né? Então ainda é muito frequente as mulheres ficarem com o homem só para não ficarem sozinhas, para dizerem que tem um relacionamento. Como eu ouvi outro dia a mulher dizer assim, bom, eu tenho esse monte de problema, sou muito infeliz no meu casamento, mas pelo menos eu estou casada. Como se isso fosse uma grande vantagem sobre aquelas que não estão casadas. Então existe ainda uma idealização das relações e uma busca incessante por alguém que possa suprir os desejos e expectativas. E isso faz parte de um ideal, de um amor romantizado. Lá das histórias dos contos de fadas, um príncipe. Só que nenhum conto de fada fala o que acontece depois que a princesa e o príncipe se casam e vão viver juntos. Depois que estão vivendo juntos há 5, 10, 15, 20 anos, né? Só vai até o casamento. Aí sim é um conto de fadas.
Eu tinha uma amiga que ela dizia que casamento é igual eletrodoméstico, até 2 anos não tem defeito, enquanto está na garantia, não é assim? Só que hoje eu acho que essa garantia já diminuiu um pouquinho. Então, essa expectativa desse amor romantizado pode trazer diversos problemas, entre eles a dependência afetiva. Para não cair nessa situação, é fundamental nós desenvolvermos essa autonomia afetiva. Lembra que eu falei no comecinho? Autonomia afetiva é você ter controle sobre as suas emoções, você se responsabilizar pelas suas emoções. Não colocar essa responsabilidade na mão de um companheiro, de uma companheira, para te fazer se sentir bem, amada, querida, desejada ou feliz. O que nós temos que fazer para adquirir essa autonomia? Existe uma série de fatores que devem ser considerados. A independência emocional depende do histórico de relacionamentos abusivos, se a pessoa tem amor próprio ou não, além de uma educação emocional saudável, ou seja, como os pais ensinaram a sua criança a se relacionar com o mundo, inclusive respeitando os próprios limites e os limites do outro. Uma criança que foi abusada ou físico ou emocionalmente, ou que foi ensinada que tem que obedecer a qualquer custo, que tem que agradar o pai ou a mãe, essa é uma forte candidata a ser uma dependente afetiva. Agora, quando você se sente apaixonada, você fica muito mais preocupada em como se tornar interessante e muito menos em analisar o quanto o outro é interessante. Isso está na cabeça das mulheres. Os homens, quando se apaixonam, eles vão olhar o quanto o outro é interessante para ele. E nós não, nós procuramos ver o quanto nós somos interessantes e não quanto o outro é interessante. Isso é dependência afetiva, como se dependesse do outro o seu valor. Isso é ser refém afetiva. Quer dizer, se o outro me achar interessante, eu sou interessante? Não, eu tenho que me achar interessante, eu tenho que me amar. O medo do abandono, o medo da rejeição, de se colocar como desejante, de ser escolhida. Ele é um maldito, você é a coitada. Você tem que ser escolhida por ele. Até hoje as mulheres ficam esperando ser pedidas em namoro, serem pedidas em casamento, esperando o outro tomar a iniciativa. Então, eu não estou falando nada aqui contra machismo ou a favor do feminismo, não tem relação com isso. Estou falando sobre autonomia emocional. Nós precisamos deixar de sermos vítimas e tomarmos o controle da nossa vida em nossas mãos. Sermos as protagonistas das nossas emoções, deixar de ser refém delas. A autonomia emocional é fundamental para não criarmos muitas expectativas em relação ao outro e entender que os erros fazem parte de qualquer relacionamento. É importante saber que no relacionamento o outro está para você, assim como você está para o outro. É uma relação de equilíbrio, dar e receber. E não simplesmente você tem que dar muito mais do que vai receber. Você não deve querer que o outro esteja naquele relacionamento com a responsabilidade de lhe fazer feliz, ou depositar muita expectativa que esse relacionamento seja o relacionamento da sua vida, porque fatalmente as pessoas não poderão cumprir com determinadas promessas. Isso é fato. Agora, se isso existe em todas as idades, em todas essas gerações, o que muda após os 50 anos? Estudos mostram que muitas mulheres só começam a desenvolver autonomia emocional, a autonomia afetiva, após ficarem viúvas ou se separarem. Isso é muito triste, né? Por que não podemos desenvolver essa autonomia mesmo estando com um companheiro ou uma companheira? Por que esperar que ele morra ou que eu me separe para adquirir autonomia emocional?
Se isso acontecer, é porque eu não desenvolvi isso dentro de mim. E com muita probabilidade eu vou buscar isso em outros companheiros. De novo, vou ser dependente afetiva ou de filhos, que é pior ainda, né? Pense bem nos conceitos que foram passados a você durante toda a sua vida. Isso é uma construção coletiva, que coletivamente devemos desconstruir. A sua vida gira em torno da sua vida afetiva? Muita gente só sabe falar disso, só está bem se tiver alguém. Não ter alguém é um déficit, é considerado uma falha, uma deficiência. Somos incompletas, precisamos de um homem, de uma mulher ou de alguém para nos completar? Quando eu me divorciei, as pessoas não se conformavam de eu não arrumar outra pessoa e não ter outra pessoa na minha vida quase que imediatamente. Como se eu não fosse completa sem alguém para me completar. Como se estivesse me faltando algo. Ter autonomia afetiva é não precisarmos de alguém para nos completar, para nos fazer felizes, mas sim querer estar com alguém para amar, para ser amada, para compartilhar momentos bons, momentos ruins, fazer coisas juntos, mas também ter projetos de vida separados. Não podemos viver assim, em simbiose com o nosso companheiro ou a companheira afetiva, senão isso vira dependência afetiva e dependência emocional. Então, assim como aconteceu comigo, muitas mulheres, ao chegarem na envelhecência, começam a se questionar: do que eu gosto? Aconteceu comigo isso aos 50 anos. Por que eu faço o que eu faço? Quem sou eu quando não sou a esposa de fulano ou a mãe de cicrano? O que eu quero fazer, o que eu desejo? E começo a buscar as respostas dentro delas. Nesta fase da vida, as amigas são muito mais importantes do que um companheiro, diz a antropóloga Miriam Goldenberg, que pesquisou milhares de homens e mulheres. Em sua pesquisa, as mulheres dizem que o que elas mais invejavam nos homens era a liberdade. Então, eu deixo aqui uma reflexão para você. Como ser livre sem autonomia afetiva? Se eu dependo afetivamente de alguém para viver, para ser feliz, eu nunca serei livre. Como desenvolver essa autonomia? Vamos discutir mais sobre isso num treinamento que eu vou lhe oferecer agora, totalmente online, gratuito e ao vivo, no dia 30 de novembro às 20 horas. Para você participar e saber mais sobre a autonomia afetiva das mulheres após os 50 anos, clique aí no nosso link que está na bio, se cadastre e participe. Você não pode perder. Vou passar assim muitas dicas de como envelhecer com propósito, com saúde, como ter autonomia emocional. Eu espero você lá. Na bio tem um link para você se cadastrar dia 30 de novembro às 20 horas. Gratidão!